Bom dia. É uma honra receber cada uma das senhoras e cada um dos senhores para a aula magna do curso de preparação para a magistratura da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC. Em especial porque nesse ano a ESMESC comemora seus 40 anos de existência. E o encontro de hoje, que versará sobre ser juiz no século XXI, independência, humanidade e responsabilidade em tempos de transformação, se realiza em parceria com o Centro Universitário Sesusc, Unicesusc. Para receber as autoridades que comporão a mesa diretora na cerimônia de abertura, convidamos o anfitrião dessa manhã, excelentíssimo senhor juiz Paulo Eduardo Uergo Fará, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC, em exercício nesse ato, igualmente representando a presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, excelentíssima senhora juíza Janiara Maldaner Corbetta. Convidamos as demais autoridades, excelentíssimo senhor desembargador Rubens Schulz, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que muito nos honra sendo palestrante desta manhã. Excelentíssimo senhor desembargador Edir Josias Silveira Beck, vice-diretor executivo da Academia Judicial do Poder Judiciário de Santa Catarina. Magnífico reitor, professor Maurício Pereira Gomes, reitor do Centro Universitário Sesusc, Unicesusc. Ilustríssima senhora professora Cristiane Heloísa Tim Calbi, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Sesusc, Unicesusc. Podem sentar-se, por favor. Saudamos ainda as demais autoridades presentes. Desembargador Márcio Rocha Cardoso, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desembargador Dinarte Francisco Machado, corregedor-geral da Justiça do Estado de Santa Catarina. Desembargador Salim Chiade dos Santos, segundo vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Desembargador Arthur Genichen Filho. Desembargador Eduardo Matos Galo Júnior. Desembargador Jaime Ramos. Desembargador João Marcos Busch. Juíza Luciana Pellicer Gotardi Trentini, diretora de extensões da ESMESC. Juiz Marcelo Volpato. Vice-diretora da Escola de Advocacia, ESA, doutora Luciana Narras. Registrador de imóveis e presidente do Registro de Imóveis do Brasil, seção Santa Catarina, representando a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Santa Catarina, Dr. Eduardo Schroeder. Professor Moacir José Serpa, representando o corpo docente da ESMESC. Professora Dilza Mondardo, assessora pedagógica da ESMESC. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz Paulo Eduardo Uergo Fará, diretor-geral da ESMESC em exercício, para a saudação inicial. Senhoras e senhores, bom dia. Eu saúdo inicialmente as autoridades que compõem a mesa, o excelentíssimo senhor desembargador Rubens Schulz, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que muito nos honra sendo o palestrante desta manhã. Excelentíssimo senhor desembargador Edias Josias Silveira Beck, vice-diretor executivo da Academia Judicial do Poder Judiciário de Santa Catarina. Magnífico professor Maurício Pereira Gomes, reitor do Centro Universitário Sesusc, Unicesusc. Ilustríssima senhora professora Cristiane Heloísa Tim Calbi,
coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Sesusc, Unisesusc. Saúdo igualmente as autoridades presentes e anteriormente indicadas pelo cerimonial, estimados alunos da SMESC, acadêmicos de Direito e demais convidados. O ano de 2026 é especial porque nos convida a fazer uma retrospectiva e celebrar os 40 anos da nossa escola. Memórias, conquistas, realizações, atividades e iniciativas, todas repletas de enorme significado educacional e formativo, porque foram construídas por conceituados diretores, excelentes professores, ilustres magistrados, notáveis colaboradores, atenciosos e devotados funcionários, mas principalmente por alunas e alunos aplicados e zelosos, e também pelas inúmeras parcerias realizadas pela SMESC com outras instituições agregadoras de tantos saberes. E é, pois, com grande honra que a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina realiza hoje a sua aula magna e recebe, para este momento tão significativo, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rubens Schulz. O desembargador Rubens construiu uma trajetória sólida e respeitada no Poder Judiciário catarinense, marcada por um compromisso permanente com a instituição e com a qualidade da prestação jurisdicional. Merece destaque especial a sua atuação na Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial entre os anos de 2022 e 2023, período em que promoveu importantes avanços e entregas concretas que transformaram o cotidiano das serventias extrajudiciais, com reflexos diretos na eficiência e na segurança jurídica dos serviços prestados à sociedade. O desembargador Rubens é um magistrado que está sempre aberto ao diálogo, profundamente estudioso, sensível às demandas concretas e atento às pessoas. Na jurisdição, sempre teve uma atuação firme, independente e, ao mesmo tempo, marcada por grande humanidade e elevado senso de responsabilidade. Virtudes estas que se mostram ainda mais necessárias no contexto atual. E, justamente por isso, o tema que nos reúne nessa manhã, ser juiz no século XXI, independência, humanidade e responsabilidade em tempos de transformação, traduz com precisão os desafios contemporâneos da jurisdição. Afinal, vivemos um cenário de elevada litigiosidade, limitações estruturais e crescente exposição pública. Nesse ambiente, exige-se produtividade, mas não se pode abrir mão da qualidade. Exige-se firmeza, mas também sensibilidade. Exige-se técnica, mas igualmente humanidade. Refletir sobre o papel do juiz nesse tempo é, portanto, refletir sobre equilíbrio, sobre responsabilidade e sobre propósito. E poucos nomes poderiam contribuir de forma tão qualificada para este debate quanto o desembargador Rubens Schulz. Desembargador, em nome da SMESC, agradeço a sua presença e a sua disponibilidade em compartilhar conosco a sua valiosa experiência e sua qualificada e sábia visão de mundo. Seja muito bem-vindo. Passo a palavra ao magnífico reitor, professor Maurício Pereira Gomes, reitor da Unisesusc. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a mesa diretiva na pessoa do desembargador presidente Rubens Schulz e faço uma referência especial aqui a professores do Unisesusc que estão com seus alunos. E, doutor Paulo, é uma alegria, uma honra a nossa parceria, uma parceria que já se estabeleceu e se consolidou com a SMESC, ecoando também uma parceria que já posso dizer histórica que nós temos com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ontem eu pedi para fazer um levantamento, nós temos 67 estagiários do Unisesusc atuando dentro do Tribunal de Justiça e nas comarcas da região da Grande Florianópolis. Nós temos projetos de extensão que são encampados na parceria com a juíza de execução penal, doutora Paula Botsky, e a nossa coordenadora do curso de Direito, professora Cristiane Calbi, que recém começou o trabalho de oficinas com encarceradas, não é? Um trabalho muito bonito. Nós temos projetos de extensão também apoiados pelo edital do PJ Mais Social. E nós vamos ter, como temos todos os anos, o CESULó,
não me recordo qual a edição, quarta ou quinta, sexta edição, em parceria com a Escola da Magistratura. Então, é uma honra e uma alegria que nós possamos estreitar e indagando, né, o que temos de comum, o que temos a contribuir com a aula magna do desembargador. Nós estamos falando aqui de escolas de formação em diferentes níveis, né? E nós que atuamos na educação somos confrontados por desafios, como todas as profissões, inclusive na magistratura, são desafios colocados pelos tempos atuais muito velozes, com um avalanche de informações. Então, com toda certeza, vamos ter a oportunidade de aprender muito com o desembargador. Eu agradeço, então, mais uma vez. Fico muito contente em perceber muitos acadêmicos do Unicesусc aqui e vamos aproveitar essa oportunidade de uma aula magna do desembargador. Muito obrigado. Senhoras e senhores, passo a leitura do currículo resumido do palestrante. Natural de Joinville, Santa Catarina, o desembargador Rubens Schultz ingressou na magistratura catarinense em 1992, tendo atuado nas comarcas de São José do Cedro, Xanxerê, Chapecó e Blumenau. Em 2013, passou a exercer a função de juiz de direito de segundo grau e, em 2017, foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Entre 2022 e 2024, exerceu a função de corregedor-geral do Foro Extrajudicial. Em 3 de dezembro de 2025, foi eleito presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cargo que exerce no biênio 2026-2028. Passo a palavra ao excelentíssimo desembargador Rubens Schultz, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bom dia a todos. Em nome do desembargador Edir e do doutor Pará, gostaria de estender os cumprimentos a todos na mesa, fazer um registro aos colegas desembargadores, a presença dos colegas desembargadores, desembargador Galo, desembargador Dinarte, desembargador Márcio Rocha Cardoso, desembargador Buch, desembargador Jaime Ramos, desembargador Salim, desembargador Arthur, acho que não esqueci de ninguém, ao meu grande amigo Dr. Eduardo Schroeder, representando a Noreg, diretor do RIB, e a todos vocês, aos juízes aqui presentes, alunos, seja da SMESC ou não, relaxem um pouco. É para ser uma conversa, uma aula mais descontraída. Aqui tem alunos, seja da SMESC, de outras instituições, e acredito que muito do que os tem atraído a esta conversa, essa aula, seja a intenção provável de se tornarem juízes, né, ou de ingressarem na magistratura. E quando nós vamos pensar em falar em atuação do juiz no século XXI, e notadamente a vocês que têm essa pretensão de ingressar na magistratura, a primeira coisa que nós devemos nos indagar, ou vocês devem se indagar, e não precisam me dizer a resposta, é: por que a magistratura? O que os leva à dedicação intensa em estudos, em tempo, para ingressar na magistratura? Pensem um pouco, guardem a resposta e, ao final, depois tirem as suas conclusões.
E faço essa pergunta porque, durante a carreira, eu tenho encontrado, e desde logo quero deixar claro o seguinte: eu amo a magistratura. Eu sou extremamente feliz com a profissão que eu escolhi. Extremamente feliz. Nesses anos todos, eu não posso reclamar de absolutamente nada. Fiz grandes amigos, tenho grandes amigos, nunca me senti preterido, nunca me senti discriminado, sempre me senti apoiado. A instituição, e leia-se Judiciário de Santa Catarina, nunca me decepcionou. Nunca me arrependi de ter gasto ou empregado horas da minha vida, muitas vezes finais de semana, não raras vezes, isso acontece com todos nós, estudando, de não ter final de semana, de muitas vezes desagradar o juiz. Não, se você dá uma decisão, uma das duas partes, pelo menos, não sai contente. Quando não as duas, o que não é raro. E por que eu falo isso? Porque nessa trajetória, muitas vezes eu me deparo com alguns colegas, e são raros, é verdade, que tecem uma série de considerações demonstrando um certo desagrado com a carreira que escolheram. Eu digo, são raros. Mas, na verdade, a culpa aí, ou a responsabilidade, não é da carreira escolhida. A responsabilidade é de quem escolheu essa carreira. Então, por isso, a pergunta no início, e que eu peço que vocês, durante todo esse período de estudo, reflitam bastante sobre isso. E há um episódio que me marcou muito, e eu sempre falo, e aqueles que acabam me acompanhando mais próximos sempre dizem: lá vem a história do astronauta. Mas, na verdade, o que acontece? Nós, por um desses destinos aí da vida, eu e vários colegas pegamos o período do impeachment aqui em Santa Catarina. E foi a primeira vez que ocorreu, né? Ninguém sabia exatamente como isso ia acontecer. Na verdade, o Estado e o próprio Judiciário, naquela ocasião, pararam. Pelo menos no primeiro impeachment. Foram dois. No segundo, aí a gente já estava mais escolado. Mas eu me recordo, e estava numa época de pandemia, e o desembargador Ricardo Resler, então, procedeu ao sorteio dos integrantes do Judiciário que fariam parte do grupo, né, que iria julgar. E estávamos todos apreensivos, todos, no fundo, torcendo para que não fôssemos sorteados, né? E, obviamente, eu, com a minha sorte toda, fui sorteado, né? E confesso a vocês que deu um frio na barriga, como às vezes acontece em toda e qualquer profissão, mas eu fiquei muito feliz. E conversando com uma pessoa que eu tenho muita consideração e entendo muito sábio, eu externei a ele essa minha reflexão, vamos assim dizer, no momento do sorteio. E ele olhou para mim e disse assim: mas Rubens, veja, você não é magistrado? Eu sou. Ele falou: então imagine o seguinte, um astronauta, que é astronauta, que escolheu ser astronauta, um dia chegam na casa dele e dizem assim: olha, amanhã você vai para a Lua.
E aí a pessoa leva um susto dizendo, não, para a Lua? Ué, mas você não é astronauta? Então, o que significa isso? Se você quer ser piloto de avião, você tem que gostar de voar. Se você quer ser médico, você não pode ter medo de sangue. Isso é uma coisa lógica. Então, se você quer ser juiz, você tem que ver o que te move a ser juiz. Se é pelo status, tua felicidade vai durar um ano e meio. Se é pelo respeito que você vai ter, eventualmente, da comunidade, o respeito você vai conseguir em qualquer profissão, de acordo com a maneira que você vai atuar. O ingresso na magistratura, sem dúvida alguma, vai exigir a cada um dos senhores e das senhoras, e vocês, né? Fica mais... não são tão senhores e senhoras. Exigir sacrifício, sim. Sem dúvida. Próprios da profissão. Então, antes de tudo, não se iludam com o propósito que os leva à escolha. Isso é muito importante. Ultrapassada essa pequena reflexão que eu sempre gosto de fazer, seja com os novos juízes, seja com aqueles que pretendem ingressar na magistratura, eu já adianto a vocês que eu não pretendo tratar de questões jurídicas aqui, absolutamente. Isso aí vocês vão ter muito tempo e vão estudar, e muito. Uma outra ponderação que eu faço desde logo atentem sempre que no estudo que vocês vão fazer a partir do momento que, eventualmente, ou quando ingressarem na magistratura, é o estudo, acima de tudo, do ser humano, não o estudo das leis. Sim, das leis vocês vão estudar, sem dúvida alguma. Mas o estudo principal é do ser humano. Não existe como serem bons juízes se não compreenderem o ser humano. Na medida do que é possível, obviamente. Né? Porque tem alguns que a gente realmente não compreende. Mas esse estudo acaba levando a uma autocompreensão. Uma das piores coisas que existem é o profissional que não se conhece. Porque quem não se conhece, automaticamente é porque não conhece também os outros. E aí, na aplicação da lei, é um verdadeiro desastre. Não se iluda. Os traumas, as aflições, as angústias, vem tudo para fora e acaba despejando naqueles que devem ser justamente acolhidos, bem tratados, recebendo, sim, a aplicação da lei, sem dúvida, mas sem nunca esquecer a questão da humanidade. Juiz não é xerife. Juiz não é xerife. Juiz não é apresentador de programa de televisão. Sem nenhum problema com o apresentador de programa de televisão. Mas são coisas diversas. Dito isso, e as peculiaridades são profissionais, existem em cada profissão. O piloto de avião tem suas peculiaridades, o juiz tem as suas, o médico tem as suas, vantagens e desvantagens. Então, não escolham só a profissão pela vantagem. Escolham porque realmente aquilo os motiva. Esse propósito é que vai levá-los durante a carreira com felicidade, com leveza.
E isso ganha uma importância extraordinária no momento em que nós vivemos e para o período que vem. E leia-se aí período que vem, o tempo de vida médio que a cada um de nós cabe. Por que essa qualidade de vida e por que eu inicio tratando tanto desta questão? O juiz sempre, e agora chegamos ao século XXI, o juiz, nos últimos 10 anos, 15 anos, nós observamos uma transformação social extraordinária. Uma transformação social que se acelera de maneira fantástica e incontrolável. Basta os senhores lembrarem do que era o nosso celular há algum tempo atrás. E por mais tolo que isso possa parecer, o nosso celular hoje tem a mesma capacidade que tinha a espaçonave que foi a primeira vez à Lua. Imaginem. Vocês estão com uma espaçonave para ir à Lua na mão, né? E essa modificação, ela é muito rápida, muitas vezes sem nós sentirmos. A geração de vocês, ela é mais contactada com isso, não soa tão estranho. Mas vejam, eu, pelo menos, iniciei com máquina de escrever. Os despachos eram feitos à mão, processo por processo, com caneta tinteiro, né? Muitos de nós usávamos. A quantidade de processos era uma quantidade que você olhava no escaninho e estavam lá os processos que eram seus. O número de servidores. As questões que nos eram trazidas ao judiciário eram umas. E acabaram mudando completamente. Eu passei pela época da máquina eletrônica, computador, e hoje nós estamos com essa realidade. E vocês devem estar se perguntando, tá, Rubens, mas o que eu tenho a ver com isso? Afinal de contas, eu tenho 20 e poucos anos agora. O que tem a ver é o seguinte: os senhores que vão ingressar na magistratura amanhã, né, vão pegar essa modificação que nós tivemos em 30 anos, vocês vão ter essa modificação no máximo em 10 anos. No máximo em 10 anos. O mundo que se avizinha, e esse mundo já existe, não é coisa da minha cabeça, ele tem uma evolução tecnológica exponencial. Ou seja, ela não é mais assim, uma linha crescente, mas ela é dessa maneira. E essa evolução exponencial é que que vocês vão pegar. E aí vocês vão dizer, mas isso nós já nascemos aí conectados, nós já somos da geração que nascemos, ganhamos o iPhone, o sei lá o quê, já de presente de aniversário quando fizemos 5 anos. É verdade. É verdade. Só que a geração que está nascendo agora, ela não vai usar celular. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram ou vocês acham que vocês vão ficar carregando esse negocinho aí a vida inteira? Esqueço. Isso já não existe
em termos tecnológicos, isso já é superável. Da onde é que eu tiro isso? Eu tive a felicidade, né, de participar no ano passado, eu acho, de uma imersão, que agora não é mais curso, é imersão. Existe na NASA uma universidade dentro da NASA, e me fugiu o nome agora, mas de qualquer jeito ela veio aqui, fez essa imersão. Lá no prédio da Google em São Paulo, que aliás é uma coisa extraordinária, a gente não tem noção. E eu fui lá, passei então representando o tribunal 3 dias, e eu sempre conto aos meus colegas, e eles nos trouxeram então as tecnologias disponíveis e que só não são colocadas agora porque, enfim, a sociedade não está preparada para tudo isso e por uma série de questões comerciais também. No primeiro dia, após as palestras, eu confesso a vocês, primeira noite eu não dormi. Literalmente eu não dormi. Com a sensação exata de que eu estava vivendo num mundo que, na verdade, não existe mais. Tal o grau de evolução. E por que eu trato disso? Eu trato porque essa questão do juiz no século XXI, como eu mencionei a vocês, juízes de amanhã e juízes de amanhã, vão enfrentar essa realidade. Então, não imagine que o jurisdicionado que vocês vão atender daqui a 5 anos não é mais o mesmo que existe hoje. Segundo estudos que eles fizeram, 1 ano é previsível. 2 anos é estimado. 3 anos, ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente aonde nós vamos estar daqui a 3 anos. Aonde que isso tem reflexo para nós do direito? Vejo. Olha que interessante. Quando eu ingressei na magistratura, o juiz cuidava única e exclusivamente dos processos. Só dos processos. Pegava cada processo, chegava de manhã, pegava um café. Era uma delícia. Era uma delícia. Era a época que nós chamamos da época romântica da magistratura. Você pegava o processo, analisava com calma, tomava um cafezinho. Realmente, não, é isso. Não. Ocorre que o que hoje se fala em índice de litigiosidade, ou seja lá o que for, o aumento do número de processos, ele aumentou muito e com a tecnologia de que nós dispomos, houve uma capacidade de julgamento, de produtividade aumentou muito e isso, a nossa cabeça, ela passou a funcionar numa outra rotação. Do juiz que tinha os processos e controlava no escaninho, nós passamos a um juiz atualmente que tem noção de todos os processos do Estado. Hoje, um presidente do tribunal tem condições, aliás, fica o convite a todos vocês, o dia que estiverem passando pelo tribunal, se eu estiver por lá e tiver condições, eu teria o maior prazer em recebê-los na minha sala para mostrar a todos. Levei recentemente um grupo de juízes substitutos, até porque, muito provavelmente, até eles visitarem novamente o gabinete da presidência vai demorar algum tempo, então tem uma oportunidade. E lá nós temos uma tela gigante que nos possibilita verificar em cada comarca como é que se está trabalhando, como é que não está trabalhando, quantos processos estão entrando, quantos não estão entrando. A corregedoria também tem isso. Então, esse é o juiz desse período. O juiz que passa a ser gestor, primeiro da sua unidade, depois da sua cidade,
depois da sua Câmara, depois do seu Estado. Essa condição de gestor ela ganha na magistratura um acréscimo, vamos assim dizer, ela é ressaltada como nunca antes se tinha visto. E vocês, como é que vocês vão trabalhar daqui para frente? Os jovens de hoje, mais jovens do que vocês, segundo estudos, eles têm uma capacidade de concentração de 15 segundos na análise de algum tema do celular. 15 segundos. Vocês acham que essa geração vai aguardar 2, 3 anos por um processo? Não vai. Não vai. Quando eu ingressei na magistratura, nós tínhamos uma família, né? Uma família tradicional. Mudou um pouquinho, 1, 2 e tal. A última vez que eu fui num congresso, e já faz algum tempo, já deve ter mudado, direito de família, nós tínhamos 18 tipos de família. Esses casos são levados ao juiz. Então, com essas modificações todas, voltamos ao ponto inicial. Por que eu quero ser juiz? Tudo isso, todas essas modificações, elas existem. O que não se modifica é a dedicação que nós damos ao ser humano que está ao outro lado. Existe já no mundo pessoa jurídica, pessoa física, pessoa jurídica e pessoa IA. Com personalidade jurídica, já existe. Já existe casamento deferido entre pessoa física e IA. Já existe. Obviamente não por questões sexuais, por questões patrimoniais. Nós vamos ter nos próximos anos uma alteração em termos da legislação de marcas e patentes inimaginável. Né? Vocês veem isso pela questão da música, hoje em dia é mais fácil de perceber, mas em relação às marcas e patentes, como é que isto vai acontecer? E eles já sabem disso. Todos nós vamos ter, como temos um celular, uma impressora 3D em casa. A qualidade das impressoras 3D hoje em dia, tecnologicamente falando, lógico, não disponíveis ao mercado, mas ela já tem condições de fazer a impressão de órgãos humanos. Eu vou chegar em casa, eu não, mas vocês, o filho de vocês, aliás, eu acho que não vai nem chegar o filho, vocês mesmo daqui a alguns anos já vão ter, porque isso é muito rápido, e vocês vão dizer, poxa, mas que bacana essa caneta que o Rubens tinha lá, eu quero uma igual. Vou chegar, escaneio na frente do meu computador, aperto o botão, ele vai dizer assim, pague a taxa não sei o quê, você paga a taxa não sei o quê e tem a caneta. Interessante, Rubens, é interessante, né? E o Mercado Livre, como é que fica? Percebem? Onde é que vai estar o judiciário daqui a alguns anos? Se ele não tiver utilidade social, vai deixar de existir. Não tenham dúvida. Tudo que não tiver utilidade social vai ser substituído. Aonde que a nossa utilidade social é insubstituível? No trato ao ser humano. A partir do momento em que nós não conseguirmos tratar outro ser humano melhor do que a tecnologia, nós seremos dispensados.
E aí vocês vão dizer, Rubens, isso é viagem da tua cabeça, é um absurdo? Não, não é não. Não é não. Não é não. Reparem um pouco na vida em que nós vivemos. E veja, não estou fazendo nenhuma crítica. Essa é a vida que nós vamos ter que viver. E é ótimo, desde que nós soubermos viver. E aonde que isso influencia na questão do magistrado? O magistrado ele vai ter que conviver com tudo isso e procurar ser feliz, obviamente, senão não tem sentido. Então nós vamos ter que cumprir o nosso papel social e sermos felizes também. Porque há essa possibilidade, desde que nós não nos distanciemos demasiadamente da questão do propósito que nos move e do próprio cuidado e análise do próprio ser humano e conosco mesmo. Bom, e aí nós vamos para uma outra questão que eu acho que é importantíssima e eu acabei tocando, é a questão da IA, né, da inteligência artificial. Não vai ser nada extraordinário, nós daqui a alguns poucos anos, nós chegarmos de manhã, eu vou chegar de manhã e o sistema, né, como vocês queiram chamar, ele vai dizer assim, bom dia, Rubens, bom dia. Olha, de ontem para hoje ingressaram 10 ações aqui no tribunal para você, e eu analisei aqui, dessas 10, 7 você já tinha decidido, está aqui a minuta pronta para análise, e as outras 3, 2, você não, mas o desembargador Márcio já analisou, que é da mesma Câmara, tem uma minuta, um projeto aqui para análise, e a outra não tem nenhum julgamento no tribunal, mas em São Paulo eles julgaram, o STJ julgou ontem. Então. Isso é impossível? Absolutamente. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela faz análise por vetores, né? Ela transforma em vetores e ela analisa todos a comida, vamos assim dizer, da inteligência artificial, o que ela mais gosta são dados. O Poder Judiciário do Brasil, ela tem em torno de 80 milhões de processos, todos eles digitalizados. Isso só tem no Brasil. Só tem no Brasil isso. Tá? A esse nível, só tem no Brasil. Imaginem a IA nisso. Ela vai fazer a festa. E nós temos que utilizá-la ao nosso favor. E veja, não se trata da questão de substituir, né, o humano pelo julgamento. Não. Se nós não formos tansos, isso aí não vai acontecer nunca. É nós fazermos a nossa parte. Perdão. Execução. Vocês, e aqui faço, e com muita satisfação, uma referência ao sistema do extrajudicial no Brasil. O sistema do extrajudicial é o melhor do mundo. Nosso extrajudicial do Brasil é o melhor do mundo. Não tenho dúvida quanto a isso. Tá? Eu participei de um congresso mundial de sistemas do extrajudicial e o Brasil dá um show. O sistema do extrajudicial americano quase levou a falência, né? Aliás, deu um baque extraordinário, porque eles têm um sistema lá de registro que você pode ter o seu imóvel registrado em mais de um lugar. Não é que nem o nosso, que está registrado aqui, e no Brasil inteiro, hoje é tudo interligado. Né? Então é fantástico. E esse sistema de todo o Brasil, sem qualquer elogio gratuito, de Santa Catarina é disparado melhor. Dos 5 melhores cartórios do Brasil, 4 são em Santa Catarina. Nós temos um sistema, e eu tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho do extrajudicial de Santa Catarina e de ter trabalhado no extrajudicial. Cada ato praticado no extrajudicial, ele recebe um selo. Antigamente era um selo, hoje em dia isso é eletrônico.
Este selo, ele tem os dados do extrajudicial e isso vai para o nosso banco de dados no tribunal, automaticamente. Tá? Todo o sistema de informática do tribunal, que é o EPROC, são 40 milhões de dados. Nós temos 3 milhões de processos em Santa Catarina, 40 milhões de dados de informação. O extrajudicial tem 140 milhões de informações. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, e isso, em termos de conexão nacional, isso já existe, como eu disse, a IA adora esse tipo de informação. Se eu entro com uma execução, qualquer um de vocês entra com uma execução contra mim, meu CPF. Aí vocês veem na execução, não encontrou devedor, não encontrou bens. Hoje, 60% dos processos que nós temos são de fase de execução, o cumprimento de sentença, que impactam geralmente na questão da localização de bens e de devedores. Agora, vocês imaginem que se nós, com 140 milhões de dados de informação, só em Santa Catarina, não conseguimos achar o devedor ou bens, a IA vai achar isso aí em segundos. Esse é uma das novas transformações que vocês vão ver muito rapidamente. Aliás, já está acontecendo isso, os nossos sistemas estão sendo todos interligados. E por que eu trago isso? Novamente, porque essa magistratura, ela é uma magistratura que, em termos tecnológicos, ela se distancia muito da magistratura que nós vivemos. E a que virá daqui a 5 anos, ela vai se distanciar dessa atual magistratura também em termos tecnológicos. E aí nós ficamos onde novamente? Ser humano e ser humano. O resto vai mudando. Prestem bem atenção nisso, que isso vai ser importantíssimo. Todos vocês aqui já andaram de avião, né? Acredito que sim. Vocês sabem por que o avião voa? Tecnicamente, vocês sabem? Não, né? Mas vocês voam? Por que vocês voam de avião se vocês não sabem como ele tecnicamente, fisicamente, ele se sustenta no ar? Já pensaram nisso? Mas vocês voam, né? Vocês são loucos. Vocês são loucos. O avião, ele voa, a asa, ela é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos, né? Aqui embaixo ela é reta e aqui ela é curva, assim. Vocês lembram? Vocês repararem? Ela é mais ou menos assim. Em física, quando isso acontece, imaginem que um filete de ar, ele chega aqui, ele se quebra. Daqui até aqui, o caminho é mais curto do que daqui até aqui, porque aqui é abaulado. Mas em física também, esse filete de ar que se quebrou aqui, ele se junta aqui. Então é necessário que esse que vá por cima, ele tem que correr mais do que esse por baixo. Quando ele corre mais, ele faz um efeito de pressão que levanta o avião. Tá? Vocês não sabiam disso, provavelmente, né? Mas vocês voam. Por que vocês voam? Porque a imagem que a aviação criou é de o meio mais seguro de transporte. Vejam que interessante a imagem. Mesmo que quando acontece um acidente, aquilo fica todo mundo impressionado, mas a gente acaba pegando o avião novamente. E essa imagem foi construída em torno da aviação, não através só de propaganda, através de efeitos práticos, ou seja, a quantidade de pessoas que acabam voando, e eles não vão lá e explicam, olha, porque a asa funciona assim, tá? Porque isso não adianta nada. Isso não me convence, não convence a sociedade. O que convence a sociedade é que aquilo realmente funciona. Isso é que convence, isso que é importante. Bom, mas convencer a sociedade não tem problema nenhum. Não, eu estou convencido.
Um avião realmente show de bola. Eu tenho medo, gosto daquilo trepida, não sei se eu vou chegar no... Mas eu vou. Porque tem uma boa imagem e porque tem uma utilidade social. A partir do momento em que for desenvolvido um outro meio de transporte, esqueço. Vocês lembram, quando nós tivemos a pandemia, os aviões ficaram onde? No chão. Por quê? Porque não tinha utilidade social naquele momento, porque você não podia se deslocar. Perdeu a utilidade social. E por que eu falo isso? Porque agora eu gostaria de abordar com vocês uma outra questão, que é a da imagem do Poder Judiciário. Imagem do Poder Judiciário não é propaganda. Imagem a ser construída no Poder Judiciário é a noção de que há uma utilidade social naquilo que nós fazemos e da maneira como nós prestamos. Primeiro aspecto dessa utilidade, da utilidade social, é que nós tratamos o outro ser humano como ser humano. Por isso que a IA nunca vai tomar o nosso lugar. Esqueçam. Porque os filhos de vocês, os jovens que vêm amanhã, eles vão ter um comportamento que nós, como magistrados, vamos ter que aprender a lidar e aplicar a lei. Então, tudo isso é muito importante que vocês levem em consideração. E aí nós nos deparamos nessa questão de imagem, eu já estou caminhando para o final aqui, das mídias sociais, que é uma realidade. Vocês sabem de onde vem a expressão caça às bruxas? Não, né? As bruxas, antigamente, eram pessoas que a comunidade adorava. Elas eram muito benquistas, até faziam lá os tratamentos e tal. Até que um determinado dia, uma pessoa ligada a uma determinada religião escreveu um livro dizendo que as bruxas, na verdade, elas comiam criancinha, elas matavam gente, faziam... E esse livro, ele ganhou uma popularidade, e isso é muito lá antigamente, que daqui a pouco todo mundo disse, meu Deus, mas essas bruxas, nós temos que matar as bruxas. E mataram as bruxas. Essa é a história da caça às bruxas. E esse foi, talvez, o primeiro fake news da história, com efeitos devastadores, obviamente. E essa é uma realidade que nós vemos também muito hoje em dia. O cão-orelha é um case nacional, virou um case nacional em termos de análise de efeito da mídia social na conduta social. E aqui, logicamente, não quero tratar da questão técnica do crime, etc. e tal. Não. Aqui, análise de case em termos de propaganda. Ele superou o Trump. Vocês imaginam isso? Superou o Trump. E eu não estou aqui lidando com a questão do algoritmo que pode ser utilizado para o aumento ou não aumento. Não. Eu estou lidando com a questão do dia a dia. Se eu subir aqui, tropeçar aqui e alguém filmar, eu vou provavelmente ser um sucesso. Né? É o acontecimento vou ter lá agora não é mais 15 minutos, mas vou ter lá meus 5 segundos de fama aí, vou ficar conhecido no Brasil inteiro. Por que isso é importante? Porque o juiz tem que lidar com isso. Né? O juiz deve se trancar dentro de casa, não deve ter mídia social, não deve frequentar, não, absolutamente. O juiz ele convive socialmente com... Mas é necessário um certo cuidado. Eu até não diria, não é nem questão de cuidado, é de adaptação com a nova realidade.
que nós vamos ter outra lá na frente. Vocês mesmos, quem é que não cuida aí para não ser trollado, né? Trollado que fala. Lógico, ninguém quer. Hoje em dia, a privacidade ela ganhou um outro contorno técnico, né? Enfim, acho que e para terminar, eu gostaria de deixar assim de uma maneira muito informal essa mensagem, né? Primeiro, eu sou muito feliz, reafirmo, com o que faço. Acho que vocês também serão muito felizes com a opção que vocês farão. Analisem bem. A magistratura é a profissão mais maravilhosa que eu conheço, eu não trocaria por nada. Nós somos, na magistratura, uma grande família, né? Como toda família, diz que conviver bem em família é a arte de administrar problemas, e é isso mesmo. Nós temos um judiciário em Santa Catarina fantástico, reconhecido nacionalmente. Vocês têm uma rara oportunidade de frequentar a SMESC. Sempre foi meu sonho, eu não tive condições na ocasião. Aproveitem bem, né? Vocês têm uma rara oportunidade, realmente. Aproveitem cada segundo. Pensem, reflitam bastante sobre essa questão de modificações. Estejam atentos. Não é passar no concurso e se trancar no gabinete, absolutamente. A vida ela é para ser vivida. Existe vida fora do gabinete, né? Nunca esqueçam do lado humano, né? Do ser humano. Porque, afinal de contas, se nós esquecermos disso, nós vamos perder a utilidade e aí não há razão para nós termos mais magistrados. Não se iludam. Aí a IA faz muito mais rápido, mas eu, quando vinha, ontem à noite de brincadeira, coloquei lá na IA, discurso juiz do século XXI. Ela foi bem, foi bem. Não peguei nada, até por teimosia minha, né? Porque também, senão não tem mais valor. A IA vem na próxima vez. Mas assim, nós sabemos. Essa é a realidade, minha gente. Não adianta fugir. E não pensem que é porque. Não, mas é porque vocês já estão velhos, eu sei o que lá. Não. A próxima geração, não vou falar de vocês, a próxima geração vai viver 8 vidas numa vida. Essa é a programação. 8 vidas numa vida. 100 anos, tranquilo. O que significa 8 vidas numa vida? Significa que durante a sua vida, eu ingressei na magistratura e vou ficar até o final. A próxima geração, durante a vida, ela vai mudar 8 vezes de vida. Aí, me lembrei de uma outra coisa que eu não posso deixar de falar. Saúde mental. Se não se atentarem a isso, a cabeça não vai ter condições de administrar tudo isso. Por isso, o ser humano, a questão da saúde mental, a compreensão da evolução tecnológica, que é natural, mas principalmente, né, não esqueçam do ser humano. Acho que esse é o principal recado. Escolham bem a profissão. Se ingressarem na magistratura, serão muito bem recebidos e tenho certeza que serão muito felizes. Muito obrigado. Presidente Rubens, muito obrigado pelas suas palavras. Eu destaquei uma frase que o senhor falou aqui.
Bom juiz compreende o ser humano. E vou vou contar uma passagem que aconteceu muitos anos atrás. Na época que eu ainda era juiz substituto, o desembargador Rubens era juiz titular da comarca de Blumenau. Em algumas oportunidades, nós nos reuníamos com os colegas ali, no intervalo, às vezes para tomar um café, mas principalmente para deliberar, para comentar, para tentar achar algumas soluções para aqueles casos jurídicos mais complexos. E eu me recordo que, numa ocasião, o senhor não estava presente, nós estávamos tomando um café com os demais colegas e um deles falou: que pena que o Rubens não está aqui, porque ele auxiliaria muito na solução desse conflito jurídico. E um deles falou assim, eu me recordo na época, né, a gente se comparecendo da dificuldade que tinha de acesso à jurisdição e da demora prestacional do jurisdicional destinada, né, a quem litigava. E um deles falou assim, olha, se um dia eu litigar no judiciário, eu gostaria muito que o meu juiz fosse o Rubens. Eu gostaria que o meu processo fosse julgado pelo Rubens. E foi voz corrente esse voto, e todo mundo concordou com isso, desembargador Rubens. Na época, o colega Rubens, juiz Rubens, eu era substituto, o desembargador Rubens era juiz titular. E eu falo isso, desembargador, só para demonstrar que aquilo que o senhor fala aqui na teoria, né, um bom juiz compreende o ser humano, o senhor efetivamente aplica na prática. O senhor realmente é uma referência para todos nós. Antes de avançarmos aqui a entrega dos certificados e as homenagens, eu vou passar a palavra ao magnífico professor reitor Maurício, para fazer algumas considerações. Obrigado, doutor Paulo. Vou me arriscar aqui a fazer modestas contribuições e fazer uma rápida provocação para o desembargador Rubem. E eu faço a partir, né, do campo em que eu falo, que é da área educacional, de uma instituição que forma bacharéis em direito. E nós, educadores, percebemos que a cada semestre, chegando novas gerações, novas camadas de alunos no Unicesусc, a gente percebe a dificuldade, o desafio maior em sala de aula de estabelecer a capacidade de crítica e de reflexão dos nossos estudantes, né? Isso, com certeza, reverbera um desafio que está colocado, ele é transversal, atinge todos os campos profissionais, né? De algum modo, talvez, chegue, inclusive, não sei, na escola da magistratura, no sentido de que isso atinge a todos, não é? Essa avalanche, essa velocidade atinge a todos. Só que, junto dessa avalanche, dessa velocidade, há estudos que comprovam, o desembargador mencionou, né, 8 segundos de atenção retida. Um professor tem 50 minutos para dar uma aula, não é? E passados 8 segundos, ele tem que se virar no sentido não só de captar a atenção do aluno, mas de fomentar e formar esse futuro profissional nos diferentes campos profissionais para ele ter capacidade de crítica e reflexão. E ainda mais no campo da magistratura, que o dia a dia é gestão e dirimir conflitos, não é? E para eu dirimir conflitos, eu posso ter diferentes ferramentas, inclusive a inteligência artificial, só que me arrisco a dizer que a principal ferramenta desse profissional é a capacidade de crítica e a capacidade de reflexão. Então, nesse sentido, desembargador, qual a sua percepção? E a gente vê, assim, nós fomos confrontados, né? Nós que estamos formando a instituição importante como o Tribunal de Justiça, que sazonalmente está incorporando novos magistrados, como que o senhor percebe esse componente, que inclusive tem um componente geracional envolvido, né? Ouvindo o senhor, eu me lembrei, no século passado eu fui estagiário na 2ª Vara da Família e eu atendia os advogados com fichas de papel e que tinham que ser apagadas com borracha e anotadas com lápis. Volta e meia, uma ficha de papel ela já estava tão abarrotada, tão rota, que a ficha tinha que ser substituída. E hoje eu, na posição de educador, eu recebo relatos ou recebo situações disciplinares na reitoria de estudantes que estão fazendo uso da inteligência artificial, se perdendo no caminho a capacidade de crítica e de reflexão, né? Isso é transversal, atinge a todos nós, né? Então, qual a sua compreensão? Espero ter me feito compreender e humildemente aí, contribuir com a sua reflexão.
Não, na verdade não é humildemente, não. A reflexão é exatamente essa, né? E por isso que eu iniciei aqui indagando a vocês por que vocês queriam ser magistrados. Essa questão de falta de foco de postura crítica, vamos assim dizer, e isso não tem uma questão geracional, sim, mas também tem, principalmente, eu vejo essa questão de, hoje, está tudo mais fácil. E veja, não há crítica, eu também uso, né? Mas como o senhor falou, eu sou do século passado, né? E nós viemos com um aprendizado um pouco diferente. A geração de hoje, ela tem um aprendizado diverso do nosso. Nós começamos para ver uma mudança social, era 10, 15 anos, né? Hoje em dia, ela acontece em meses. Então, a mente hoje do ser humano mais jovem, né, ela é mais acelerada, e nós temos que compreender isso. Ela é mais acelerada, ela se detém 15 segundos em média numa determinada informação? Sim, mas se nós despertarmos no jovem, né, no estudante, um propósito que o leve a investir o seu tempo em determinado tema, determinada matéria, ele vai com uma intensidade também muito grande. Então, os jovens de hoje, eles têm uma capacidade extraordinária, uma capacidade de adaptação, eles já não se prendem tanto em coisas que nós nos prendemos, porque tivemos uma evolução do século passado, né? É uma nova realidade. E hoje eles nos veem, logicamente, com uma capacidade um pouco mais lenta, né? Não sei por que não... Meu Deus, fica do lado de um jovem e tenta mexer aqui, ele já fica agoniado, porque ele já pega aqui e já é assim, né? É isso aí. Só que o jovem que virá depois de vocês, falei do computador, né? Do celular. Hoje ele já tem o chip que coloca aqui e funciona. Tá? Isso já tem. Quem tem Alzheimer, o grau de conexão interna é normal, nosso é 20. Quem tem Alzheimer é 2, 3. Eles com chip já chegam a 17. Qual é o impacto disso na medicina e tudo? Então, essa é a realidade. Mas o professor me perguntou dessa questão de falta de... Eu acho que motivação, né? O que a gente tem que despertar no jovem é interesse, esse propósito, e aí vai embora. E o próprio jovem tem que contribuir para isso, o estudante. Ele tem que saber por que ele está ali. Senão é muito sedutor. É muito sedutora. Hoje em dia, você vai em casa, tudo praticamente a tecnologia te fornece. E se no primeiro momento é bom isso, mas e o contato social? Gente, o pessoal marca encontro pelo celular. Você não viu o pessoal jantando? A moça bonita, toda arrumada. O rapaz lá, todo sarado, malhou o dia inteiro, tá, vamos sair para jantar. Um senta na frente do outro e fica no celular. Vocês já viram isso, né? Grande evolução. Top da balada. Cada um sai para jantar um com o outro. E assim, falando assim, né? Meu Deus, não quero me comparar, mas parece o Suazuna lá que pega no pé de todo mundo. Mas é verdade, gente. Tem coisa mais gostosa, né? Quando eu vinha para essa conversa, né? Eu ficava pensando, meu Deus, sem crítica a ninguém, né? Por favor. Mas eu mesmo vou em algumas palestras. Gente, que coisa mais chata. Não que essa não tenha sido chata, mas assim, é muito chato, muito chato. Os meus colegas, eles me conhecem, quer ver cerimônia. Se passar de 50 minutos, eu já fico agoniado. Sabe por quê?
Existe um termo novo agora que se chama o distanciamento do formalismo teatral, da teatralidade. Quanto tempo da vida nós perdemos com teatro, no mau sentido? A formalidade, ela é importantíssima. A toga é importantíssima. Nós precisamos manter o respeito, isso é fundamental numa convivência social. Mas a teatralidade, ela demonstra, na verdade, uma fragilidade na evolução, vamos falar assim, né? Vamos gastar tempo com isso, gente. A vida é tão boa. Vamos aproveitar a vida, né? Dá para ser muito feliz na magistratura. Então, eu fugi da sua pergunta, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é despertar no jovem o propósito de por que ele está ali. Senão ele está jogando a vida fora, gente. Vai para a praia, pelo amor de Deus. Né? Desculpe, professor, Imagina. mas essa é a visão que eu tenho. É uma realidade, sem dúvida alguma, nós temos dificuldades, né? Mas é uma dificuldade que quem vai pagar o caro por isso são eles, não nós. Essa é que é a verdade. Né? Não que nós também não estejamos entrando muitas vezes nessa questão, e nós temos que tomar cuidado, tá? Obrigado, presidente. Eu vou tomar a liberdade de questionar se alguém tem alguma pergunta para ser feita. Oba. Nós temos um microfone, por gentileza. Não, tá tudo ótimo, perfeito. Melhor impossível. Bom dia. Bom dia. Testando o som. Bom dia. Então, eu tenho uma pergunta sobre exatamente o que o senhor falou do uso da IA hoje em dia no judiciário. A gente sabe que isso já é uma realidade desde o estagiário até o juiz, mas nós também sabemos que a IA, tanto a generativa quanto a IA comercial, ChatGPT, que a gente usa, são de empresas estrangeiras. A gente tem, né, a lei de proteção de dados, mas como, por exemplo, foi falado, a gente no EPROC e diversos outros sistemas judiciários temos muitos dados e muitas formas de acesso às pessoas. Como que o judiciário está se protegendo quanto a isso, quanto à proteção dos dados, principalmente quanto a essas empresas estrangeiras, porque a maior parte delas não são brasileiras e elas vão ter acesso a todos os nossos dados? Essa é a minha pergunta. Boa pergunta. Essa é uma realidade. Primeiro, elas não têm acesso, não é dessa forma, né? Por isso que quando se fala em IA, em termos institucionais, e não em termos particulares, mas institucionais, existe todo um protocolo, né? Ele tanto é regrado pelo CNJ, quanto existe um protocolo interno de liberação ou de investimento em termos de IA. Para ser mais fácil de entender, você disse, não, mas o pessoal está usando IA lá, Amador. Tem gente que está usando essa aí de fora? Sim, mas isso não afeta o nosso sistema, porque existe um sistema de redundância que é mais ou menos assim, ó. As informações todas elas estão num data lake, que eles chamam, é um lago que cheio de peixe. Peixe ali são as informações. Nós nunca autorizamos a pessoa ir lá direto no lago e pegar o peixe. Tá? É diferente. Ele não tem acesso direto às informações. Existe um sistema em que você diz, eu quero um peixe. Aí você para aqui, aí alguém nosso vai lá, pega o peixe, pesa e você leva. Mais ou menos para entender. Nosso judiciário recebe 50 mil ataques por dia.
para vocês terem uma ideia. 50 mil por dia. Então, é lógico, existe, e todos os outros, né? Existe todo um sistema de segurança contra ataques. A nossa maior dificuldade, nossa, que eu digo geral, institucionalmente, hoje em dia, é o seguinte: não é o ataque, o acesso direto ao nosso sistema. A nossa maior dificuldade é o seguinte: é alguém que entra num sistema de um usuário, um advogado, escritório de advocacia, alguma coisa. Então, ele entra na senha dessa pessoa, e não estou dizendo que a culpa é dos advogados, tá? Não é isso. Mas eu só estou dizendo que os sistemas de ingresso, eles estão cada vez, lógico, se aprimorando mais, né? Mas eu não, apesar disso, a gente sempre tem que analisar, viu? Muito boa a tua pergunta, a questão do custo-benefício, né? É mais ou menos assim, Rubens, o avião está cada vez mais moderno, mas e se alguém for lá e esvaziar o avião, ou o pneu do avião? Bom, há uma possibilidade de alguém ir lá esvaziar o pneu do avião. Nós temos que tomar cuidado para que ninguém chegue perto do pneu do avião, né? Então, existe todo o investimento, para vocês terem ideia, hoje, num tribunal como o nosso, o investimento em informática o que mais tem na folha, tirando a questão do vencimento, né? É o maior investimento hoje em termos de... Antigamente era em construções, hoje em dia disparou, é muito grande. O Rio Grande do Sul teve um problema lá, né, com as enchentes. Com as enchentes no Rio Grande do Sul, a sala, estanque deles, ficou embaixo d'água. Eles não puderam operar. Isso foi nos comunicado numa sexta-feira. No sábado, nós assumimos toda a operação do Rio Grande do Sul. Toda. Todo o Rio Grande do Sul passou a rodar dentro do nosso sistema. Lógico, eles operando de lá, mas as máquinas nós compartilhamos com eles. Aí nós temos 2 ou 3 sistemas de redundância, tem essa nossa sala estanque, daí tem uma que fica fora da ilha e tem outra que fica em outro local. Então, se cair uma bomba aqui, vai para essa outra, depois vai para essa outra. Na semana passada, a sala principal ela tem 3 ar-condicionado muito grande, né? Porque isso esquenta muito. Deu um problema no ar-condicionado. Aí ligaram o segundo pifou. Ligaram o terceiro pifou também. Teve que desligar o sistema. Então, existe uma série de sistemas de redundância, de segurança, né? Porque essa, lógico, é uma preocupação. A IA generativa, aquele exemplo que eu dei ali, nós é que decidimos até onde ela pode avançar, né? E também assim, IA generativa é o quê? Assim, você pode brincar dentro desse banco de dados. Então, se ela brincar dentro de um banco de dados seguro, que é só o nosso, só o meu, por exemplo, ela só vai poder inventar coisa em cima das minhas, né? Essa de pegar de tudo, tem os bancos de dados oficiais, é que nem citar uma jurisprudência. Você pode citar uma jurisprudência. Da onde? De algum local que você tem que informar de onde que vem. Mas esses são desafios técnicos, mas lógico, tem que ficar muito atento em relação a isso, tá? Não sei se respondi a tua pergunta. Obrigado. Qual que é o seu nome e qual instituição você pertence? Meu nome é Ellen e eu estudo na Univale. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não? Se puder dizer o seu nome e a instituição, eu agradeço, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Gabriela, eu falo diretamente do Unicesusk. Gostaria de direcionar minha pergunta para o desembargador Rubens. A gente ouviu muito sobre a vivência e o senhor perguntou para nós, né, o porquê que nós vamos escolher a magistratura, se viermos a escolher. Mas eu gostaria de pedir para o senhor comentar conosco, em termos de vivência, qual a situação mais desafiadora que o senhor enfrentou em toda essa carreira. Obrigada.
Bem lembrado. Olha, eu acho que passa. Desculpe, como é teu nome mesmo? Gabriela. Todas as profissões, você tem momentos de dificuldade. Todas. De dúvida, né? De imaginar, será que foi o certo que eu fiz? Todas. O cirurgião, nós, porque a nossa decisão, ela afeta diretamente as pessoas, não tem como, não. Mesmo que for uma decisão a nível comercial, empresarial, tem efeitos, né? Então, muitas. Olha, não saberia te dizer assim. Eu acho que no início, quando a gente ingressa na magistratura, a gente está mais inseguro, é óbvio, né? Depois a gente vai ficando mais calejado. Existem, como o Fará comentou, nós. Porque assim, ó, eu falei muito em ser humano, né? Nós, magistrados, somos seres humanos também. Eu olho aqui e vejo o desembargador Jaime, que é o nosso decano aqui presente, pelo menos, né, Jaime? O desembargador Jaime é uma referência indiscutível para todos nós, né? E nós, magistrados, nós constantemente, eu acho que eu até te diria diariamente, todo mundo brinca, diz que a gente só toma cafezinho. Na verdade, nós conversamos diariamente, trocamos ideias, ponderações, assim como os médicos, uma equipe médica que vai fazer uma cirurgia faz uma reunião. Então, os momentos mais difíceis, eu acho que são aqueles, olha, não sei, eu tenho alguns que eu não posso falar, logicamente, mas os momentos mais difíceis são aqueles em que a gente se depara com o ser humano na sua pior versão. Esses são os mais difíceis, né? Por mais que a gente acredite na humanidade, tem que acreditar, e o ser humano nos traz exemplos da grandeza do ser humano, mas nós também nos deparamos com situações que são de difícil compreensão, né? Que a decisão judicial, ela também não vai reparar, não vai fazer voltar, etc. e tal. Então, eu acho que o magistrado ele tem que estar preparado, volto a dizer. Mas para não ficar sem responder a tua pergunta, lógico, logo que eu ingressei na magistratura, eu fui designado como juiz substituto para a segunda ou terceira vara criminal da capital. O juiz estava doente, vai lá, Rubens. Eu falei, não, cheio de mim, né? Peguei a caneta e fui. Eu digo, é comigo mesmo. Sentei lá. Naquela ocasião estava o processo que era o processo do cão-orelha da época, assim, era o da ponte. Eles estavam analisando uma questão de desvio de verbas da ponte e tinham decretado a prisão de uma determinada pessoa. Bom, eis que eu chego lá, todo animado na minha unidade, sento o primeiro processo que cai na minha frente, é aquele ali. Você olha, doutor, é esse aí, estão querendo prender, e a imprensa está toda aí fora, que é uma coletiva com o senhor a respeito do processo. Eu falei, me apavorei. Não tem outro lugar para... Estava rezando que não prendessem ele para não... Então, são esses sustos assim que a gente leva, né? Mas depois você vai se acostumando, vai... É só alegria. A magistratura é só alegria. Né, Jaime? Não tem tempo ruim. Temos mais um questionamento lá em cima, por favor. Bom dia, eu me chamo João Gabriel, eu estou na primeira fase do estudo de Direito na Universidade da Unicesumsc. Gostaria de dirigir a minha pergunta ao desembargador Schultz. Bem, compreendendo a vivência humana como inerente ao aprendizado, à experiência, né, que traz o conhecimento, e entendendo a diferença entre conhecimento e sabedoria, sendo a sabedoria um conhecimento aplicado de maneira funcional, né, e humana, né, no caso do magistrado,
Eu gostaria de perguntar ao senhor, de uma maneira particular, qual seria, na sua opinião, uma ferramenta ou a ferramenta mais útil, mais propensa a desenvolver esse senso crítico, a desenvolver o autoconhecimento, no sentido de que posso bem, né, na rotina, deixar passar despercebido algum aprendizado, ou, algum comportamento mais humano que eu poderia ter tido, né, no sentido de me arrepender de algumas decisões, talvez poder tomar algumas decisões melhores voltadas, né, a um comportamento humanizado, né, até mesmo dentro da minha rotina. Então, gostaria de saber do senhor qual seria, na sua opinião, o melhor caminho para se encontrar esse autoconhecimento, encontrar sabedoria. Muito bem. A observação. A observação. Observem, fiquem atentos. É lógico que tem algumas questões que é só com o tempo, com a idade, com a vivência, a maturidade, com os erros que a gente comete, né? Mas eu diria que a observação, observe o ser humano e esteja aberto. A gente não tem razão de tudo, né? A gente leva uma vida inteira para tentar chegar num ponto de equilíbrio, né? Mas eu diria observação. E eu mencionei, e eu repito aqui, a questão de ter bem ciente por que vocês estão escolhendo esse caminho, lógico, com as condições que vocês têm na idade de vocês, né? Mas é uma pergunta que vocês têm que se fazer, têm que conversar, né? Tem que ouvir, conversar com os profissionais, os professores, como o professor falou, aproveitem a oportunidade, né? Troca ideia. A gente, quando é jovem, quer as coisas resolvidas muito rápidas. Às vezes é pouco atento na observação. Observem. A gente aprende muito com a observação. Muito mesmo. Tá? Observe com atenção e você vai ver que as informações elas vão começar a vir, vão se acumular na tua experiência e isso vai te levar. Quem observa os outros também se observa. Siga esse caminho que você vai ver que é muito interessante. Obrigado. Vamos para a última pergunta, então. Bom dia, tudo bem? Eu sou acadêmico do Unicesus, que eu queria partir mais dessa ótica de condição humana que tu tá falando, e até para ser um pouquinho mais reflexivo, pensando assim, se tu te encontrasse nos corredores aqui, uma versão tua de 18 anos, que conselho tu daria para ti mesmo? Boa pergunta. Na verdade, assim, ó, eu diria para mim mesmo, com 18 anos, né, você tem que melhorar muito. Mas eu também, eu falei dessa questão de observação, como eu sempre fui muito. Antigamente se falava tímido, né? Hoje, sei lá, retraído. Então, eu acabava observando muito as pessoas, né? Isso me ensinou. Sempre gostei muito de uma boa conversa com alguém também com um pouco mais de experiência. Isso é muito interessante, sabe? Aproveitem o que vocês puderem. O que não puderem, não é também todo, né? Porque tem velho chato também, né? Pelo amor de Deus, né? Mas assim, sempre tem coisas interessantes, sabe? E quando você tiver a minha idade e você fizer essa mesma pergunta, ou alguém fizer essa mesma pergunta, você vai provavelmente responder: bom, eu tinha muita coisa para melhorar. Mas isso que é o bacana, né? Pense, isso que é o legal. O legal é isso. Alguém fazer uma pergunta e você olhar para trás e dizer: olha, poxa, não, eu precisava melhorar muito. E aqui vai uma outra dica. Se vocês daqui a 10 anos fizerem uma análise e chegarem à conclusão que estão do mesmo jeito, alguma coisa está errada. A gente sempre tem que evoluir. Se eu vier daqui a um mês, eu não vou falar as mesmas coisas que eu falei hoje, né? É isso. Em constante evolução. Ninguém está pronto. Ninguém está pronto. E vocês, vou repetir, vocês têm uma raríssima oportunidade.
O desembargador Márcio, ele teve que sair, mas ele passou em primeiro lugar no concurso, né, da magistratura. Imagina. Eu passei em último. Mas deu certo, né? Não, eu só falo isso porque, assim, aproveitem. Vocês têm bons professores, vocês têm condições de estudar, vocês têm condições de parar para pensar, vocês têm bons colegas, vocês têm um caminho pela frente maravilhoso. A tecnologia vai ajudar muito vocês e vai possibilitar que vocês reservem mais tempo para pensar em outras coisas. E essas outras coisas, vocês vão ver, vocês vão sempre chegar ao ser humano. Sempre chegar. Se vocês não estiverem indo ao ser humano, alguma coisa está errada. Porque aí vocês vão estar esquecendo de vocês mesmos. Né? Quem não gosta do ser humano é porque não gosta de si mesmo. E esse é o grande problema. Obrigado mais uma vez, desembargador. Nós vamos passar agora a entrega dos certificados. Eu vou pedir a gentileza da professora Cristiane se posicionar aqui à frente do palco, por favor. E eu convido os desembargadores Salim e o desembargador Jaime para fazer a entrega do certificado à professora. Eu convido o magnífico reitor, professor Maurício Pereira, para se posicionar à frente do palco. Gentilmente convido o desembargador João Marcos Buch e o desembargador Arthur para fazer a entrega do certificado. O desembargador Galo acabou de sair do recinto, é isso? Me deixou na mão aqui. Vamos lá. Eu convido o excelentíssimo senhor desembargador Edir Josias Silveira para se posicionar aqui à frente do palco, por gentileza. E convido os nossos magistrados, Luciana, vamos participar também? Vamos lá, Volpato, para fazer a entrega do certificado, por favor. Presidente desembargador Rubens Schulz, eu convido o senhor para se posicionar aqui à frente do palco, por gentileza. Convido o nosso corregedor-geral, desembargador Dinarte, para fazer a entrega também do certificado juntamente comigo.
Mais uma vez agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada essa presente aula magna. Muito obrigado.